Então vamos ver as redes neurais recorrentes, que são bastante usadas para a previsão de séries temporais também. Então elas têm realimentação de algumas camadas ou de apenas alguns neurônios, e elas têm a memória associativa, que nós podemos usar para fazer as séries temporais. Então a rede de Elman, ela é feita com a realimentação da camada escondida. Então aqui nós temos a entrada, nós temos os pesos WA, a camada escondida dos neurônios que tem os nomes Z aqui. Então é feito um elemento de atraso aqui, que essa camada aqui escondida, ela é usada como camada de entrada da próxima vez. Então é como se fosse um elemento de atraso colocado nesses valores que são usados de uma apresentação, por exemplo. E a camada de saída é feita normalmente aqui. Então da camada escondida para a camada de saída. Então ela só tem essa camada aqui que é uma memória do que foi feito na apresentação anterior. Então esse é o formato de uma rede de Elman. Os cálculos são feitos muito parecido com a MLP. A única diferença aqui é que nós temos esses elementos de atraso e nós temos muito mais pesos agora para fazer a atualização. Então nós temos os pesos WA, WB, aqui é da camada de entrada para a camada escondida e aqui da camada de atraso para a camada escondida também. Então nós temos aqui as contas que são praticamente as mesmas, Z asterisco, esse WAX mais o WB vezes o ZT menos 1, seria da apresentação anterior, mais o bias. Então cada um deles também vai ter bias aqui que nós não colocamos para não ficar tão carregado o desenho. E a camada de saída é feito da mesma forma da MLP. A gente aplica a função de ativação no WZ mais o bias. Então nós temos o bias aqui 2, o bias 1 e o bias 3. Então aqui nós temos a outra rede recorrente, que é a rede de Jordan. Então na rede de Jordan o atraso é feito na camada de saída. Então nós repetimos a camada de saída como a camada de entrada para uma próxima apresentação. Então aqui nós temos os elementos de entrada, os elementos da apresentação anterior, e a estrutura é basicamente a mesma da rede de Elman. Só que aqui nós temos a repetição da camada de saída. E os cálculos são feitos de uma forma bem parecida. Ela também tem bastante pesos aqui para atualizarmos, né? E a outra rede que combina essas duas é a rede de Williams-Zipzer. Então essa rede aqui, ela tem o atraso da camada de saída e tem o atraso da camada escondida também. Então nós temos os pesos WA, WB, WD e os pesos da camada de saída, que são os pesos W. Então essa é uma rede um pouquinho mais complexa, que também tem a recorrência, né? Então essa recorrência é justamente essa camada de contexto, que é a camada de memória usada nesse tipo de redes, né? Então essas redes, elas justamente têm apenas uma camada escondida, não é que nem a MLP, que nós podemos fazer várias camadas escondidas. Então essa é uma diferença que essas três redes têm. Então aqui nós temos alguns exemplos. Aqui um exemplo de série temporal para fazer aquela previsão que nós fizemos com a MLP, só que feito com a rede de Elman. Então na rede de Elman, aqui nós temos as apresentações, como foram feitas as apresentações da MLP. Primeiro fazendo as entradas X aqui, que são as entradas dos valores da série, sem usar o tempo, só usando a sequência de janela de tempo. Então aqui são os cálculos, que são um pouquinho mais complexos. Então nós temos os pesos WA e WB. E é feita a apresentação da mesma maneira da MLP. Nós apresentamos todos os pares aqui de entrada, até chegar aqui no final, que nós temos os cálculos de erros. Então ela tem um pouquinho mais de conta aqui, justamente porque ela tem a camada de contexto, né? Então aqui nós temos a rede de Elman aplicada para esta série temporal. Depois nós atualizamos a taxa de aprendizagem e apresentamos todos os vetores novamente.
Então, no final da sétima iteração, para essa rede, nós temos um erro de 0,004. Dá para ver bem que a série fica com a previsão bem encostada aqui. Fica bem certinha, com erro quase zero, né? Então, se você fizer com entradas T e os mesmos parâmetros de entrada, né, com o tempo aqui de variável de entrada, nós temos estas previsões aqui, o 1 e o 2 para prever o 0,6, 2 e 3 para prever o 0,5, e assim sucessivamente. Aqui estão os cálculos dessa rede de Hellman. Então, feitas todas as apresentações. Aqui no final nós temos a primeira iteração, o erro de 0,198, e depois atualizamos a taxa de aprendizagem e fazemos outras iterações. No final da sétima iteração nós temos o erro de 0,02. Então, nós podemos fazer também a aplicação da rede de Jordan. Na rede de Jordan aqui, nós temos o atraso aqui feito na camada da saída, né? E também nós podemos fazer com as entradas X. Os cálculos são bem parecidos aqui. Como é uma saída só, a gente não tem um efeito cascata aqui de muitos cálculos, né? Porque é só uma saída mesmo. Então aqui nós temos os cálculos para esta rede. No final da primeira iteração nós temos o erro de 0,017. Atualizamos a taxa de aprendizagem e depois na sétima iteração nós temos o erro de 0,03. Então fica bem encostado na série que eu queria prever. Com as entradas T, mesma coisa, agora a gente entra com as variáveis com o tempo, né? Então os cálculos são basicamente os mesmos. No final da primeira iteração nós temos o erro de 0,017 e depois atualizamos a taxa de aprendizagem e no final aqui da sétima iteração nós temos o erro de 0,08. Então, além das redes recorrentes, nós podemos usar redes híbridas. Por exemplo, a rede de Cohone com MLP foi usada por esses autores no trabalho de 2006. Então, nós podemos fazer pedaços da série temporal como exemplos que vão ser protótipos para ser apresentados para a rede. E nós vamos ter agrupamentos com esses pedaços parecidos da série temporal. Seria como se fossem as janelas de tempo, né? Depois de feita toda esta parte do treinamento, feitos os agrupamentos, nós podemos pegar os centroides e chamar MLPs para fazer a previsão, de acordo com os centroides de cada agrupamento, que são parecidos com os pedaços da série. Nós temos as MLPs que vão fazer a previsão em si. Então aqui nós temos exemplos, os resultados da MLP, que dá esse erro médio quadrático, e da rede recorrente, quer dizer, da rede som com MLP, fica um erro bem mais baixo, e a série dá para ver que ela fica mais juntinha aqui. Nós temos uma aproximação melhor do que feita somente com MLP.